Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. 12:15. Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do seu programa Falando de Vida aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Hoje, dia 23 de janeiro de 2020, é uma quinta-feira, e o programa Falando de Vida tem a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação de jornalismo é de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Antônio Márcio Buim e a direção é do Padre Luiz Fernando Soares. E esse é o nosso horário, o nosso encontro, todo meio-dia aqui na Rádio Mensagem, para falar daqueles assuntos importantes, para a nossa vida, que nos trazem reflexão e entendimento também. E hoje nós vamos abrir espaço aqui para lembrar um pouco também da tragédia, que marcou o país, a maior tragédia, o maior resgate da história do país, que infelizmente completa neste sábado, dia 25, um ano. A gente está falando aí de Brumadinho, cidade mineira, cidade pacata, cidade querida, que infelizmente ficará agora marcada por conta dessa tragédia, que vitimou quase 300 pessoas, ainda com 11 pessoas desaparecidas. São 270 pessoas vitimadas diretamente nessa tragédia e ainda 11 desaparecidos, somando um total de 281 vítimas diretas. Fora aquelas pessoas, que ficaram na cidade também e estão lá até hoje, A tragédia ela completa aí um ano neste sábado, dia 25 de janeiro, por volta de meio-dia. A barragem B1, que foi construída pela mineradora Vale na mina Córrego do Feijão, se rompeu, matando então essas mais de 250 pessoas. Nessa última terça-feira, o Ministério Público de Minas Gerais, inclusive, denunciou 16 pessoas e as empresas Vale e Tuvsud por crime ambiental e por homicídio doloso, que é quando há a intenção de matar. A intenção do Ministério Público de Minas Gerais, a investigação, apurou que as empresas emitiram certificados falsos de segurança para a barragem que se rompeu e também para outras barragens de Minas Gerais. Pelo menos 10 estruturas estavam em situação inaceitável de segurança na ocasião do rompimento da barragem, segundo denunciou o Ministério Público. Até o momento, ninguém foi responsabilizado por essa tragédia. Em Brumadinho, 11 famílias vivem aí a angústia de não receberem qualquer tipo de notícia sobre os seus parentes. E o Corpo de Bombeiros mantém a operação com o objetivo de resgatar todos os corpos, o que se torna uma tarefa cada vez mais difícil. Eles mesmos dizem que estão atrás aí dessas 11 joias, fazendo referência aí também aos filmes, a localização dessas 11 joias, porque não tem como chamar de outra maneira, E a gente imagina aí o desespero dessas famílias, a angústia, Foi dado todo um suporte também em relação à questão psicológica, algumas indenizações também, mas nada disso apaga a dor, apaga a dor desses familiares. A gente vai ouvir hoje um programa que foi ao ar no dia 28 de janeiro de 2019, 3 dias depois da tragédia. Vocês vão perceber aí na fala do Donizete Eugênio, também eu estava presente nesse dia, como que a gente ainda não tinha percepção dessa tragédia na totalidade, Naquela ocasião, cerca de 20 pessoas tinham sido identificadas, mais de 200 estavam desaparecidas, e ainda no choque ali da notícia inicial, a gente tentava entender e trazer informação também para você que é ouvinte da Rádio Mensagem. Acompanhe. Muito bem, e as informações atualizadas: a barragem da mineradora Vale se rompeu na última sexta-feira em Brumadinho, Minas Gerais, e um mar de lama destruiu casas e vegetação da região. Até o momento, a confirmação de 60 mortos, 19 foram identificados, há 292 desaparecidos, 192 resgatados e 382 localizados e 135 desabrigados. A lama removeu o refeitório da Vale, pousada do local em que ficavam. Havia 35 pessoas na pousada. Pontos da cidade seguem ilhados. E hoje de manhã, no nosso jornal, a gente também
repercutiu esse assunto e nós conversamos com um morador, né, uma pessoa que tem uma pousada próximo do local onde a lama chegou a atingir. E a gente vai repercutir agora para você sentir realmente como que está a situação lá em Brumadinho e como que as pessoas receberam a informação na hora que a barragem estourou. E a Ana Lúcia Ferreira começou a entrevista. Sim, Doni, ainda essa tragédia que repercutiu em todo o país, também fora do Brasil, né, envolvendo aí o rompimento da barragem da mina do Feijão em Brumadinho. Brumadinho fica na região metropolitana de Belo Horizonte, bem próximo mesmo à capital mineira, né, e é caracterizada aí pela extensa zona rural. Essa cidade é muito conhecida também internacionalmente por conta de ter em sua proximidade o Museu de Inhotim, que é um museu a céu aberto aí com grandes obras de arte, muita natureza também, e atrai muitos visitantes do Brasil e não só do Brasil, do mundo também. E aí Brumadinho foi marcada mais uma vez aí por conta do rompimento da barragem ainda na sexta-feira. Eu estive lá em Brumadinho, Doni, ainda em 2017. Na ocasião a gente teve a oportunidade de conhecer o seu Francisco e a dona Nilma, que são proprietários de uma pousada na região de Brumadinho. Eles são proprietários da pousada Ranchico. Essa pousada ela fica a 24 quilômetros exatamente do local onde houve o rompimento da barragem. E é com o seu Francisco que nós vamos conversar agora. O seu Francisco está na linha e gentilmente conversa com a Rádio Mensagem. Seu Francisco, bom dia, muito obrigada pela gentileza com a Rádio Mensagem, a rádio da Diocese aqui de Jacareí, São José dos Campos. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia aos ouvintes do Vale do Paraíba. Infelizmente, a tragédia foi como se diz, foi muito grande, muito grande, muito grande. Ontem à noite, foi passado para a gente, através de uns responsáveis, um balanço do que já aconteceu até agora. A barragem que foi rompida, ela foi muito próximo à administração, aliás, a administração da Vale, e o refeitório ficava debaixo da barragem que rompeu. No momento que foi rompida a barragem, mais ou menos uns 400 funcionários da Vale estavam no local, no momento do rompimento. E foram varridos o refeitório, a área administrativa, mais embaixo um pouco, tinha uma pousada que já estava cheia entre funcionários e proprietários e hóspedes, calcula-se mais ou menos umas 70 pessoas. A lama desceu, destruiu uma vila chamada Vila Serteco, que também é uma mineradora, e deixou uns 103 desabrigados. Até ontem foi contabilizado 58 mortos, 192 resgatados pelos bombeiros e 306 ainda desaparecidos. Foi uma tragédia, assim, tem mais ou menos 40 mil habitantes. Só com esses números aqui corresponde a 1,5% da população de Brumadinho. Brumadinho chama atenção aí, né? Quem não conhece essa região, seu Francisco, fica imaginando que é uma cidadezinha pequena. Na verdade, a zona rural de Brumadinho é muito extensa, né? E assim como outras cidades mineiras, também é marcada pela intensa presença da empresa Vale aí também em Brumadinho, né? Aqui em Brumadinho tem a Vale, tem a Serteco, tem a Valorec, tem umas 4 ou 5 mineradoras que estão minerando na região. Igual você falou, Brumadinho hoje, se não me engano, é o segundo município com extensão maior do estado. Então, a zona rural de Brumadinho é muito grande. Nós, por exemplo, estamos a 25 quilômetros de Brumadinho, do centro de Brumadinho. Do lado, Brumadinho fica localizado entre a BR-040 e a BR-381.
Então, assim, é um município muito extenso. E as mineradoras é que fazem 90% da renda do município. A economia gira em torno disso, né? Assim como muitos municípios também. Agora, seu Francisco, me diga uma coisa, como que o senhor ficou sabendo aí do rompimento da barragem? Como é que essa informação chegou para o senhor? A informação chega assim, praticamente hoje é instantânea a informação, né? Com o WhatsApp, com os recursos hoje, num instantinho a gente tem um grupo de empresários que são da área de turismo, que são restaurantes, bares e meios de hospedagem. Então, uma coisa assim, o Córrego do Feijão fica no caminho de Casa Branca para Inhoti. Então, a notícia, assim, praticamente foi instantânea. Aconteceu na sexta-feira, às 12, mais ou menos, o rompimento. E aí, assim, foi falado, eu acredito que muita gente conseguiu sair, Brumadinho foi evacuada por causa eles estimavam que em 30 minutos a lama estaria lá. Mas acontece que a lama estava tão densa que ela desceu, quando ela chegou no Rio Paraopeba, ela simplesmente criou uma barreira no Rio Paraopeba que então, da onde desceu, o rio praticamente secou. Só à noite é que começou a chegar água em Brumadinho. Então, assim, foi uma coisa assim, em Brumadinho mesmo o pessoal conseguiu, mas na zona rural, aonde tem dificuldade de pontos, de coisa de telefone pegar, nessa área, o povo não sabia o que aconteceu. Entendi. Eles foram surpreendidos, na verdade, né, seu Francisco? Isso, foram surpreendidos. Igual essa vila Ferteco, que estava no meio, simplesmente ela foi varrida. A pousada foi varrida. E assim, hoje tem até foi falado de manhã, os bombeiros vão trabalhar nessa área, que era o refeitório, a área administrativa, a área da pousada, para tentar recuperar mais corpos ou se achar alguém vivo. A gente até deu uma observada aqui. Eu gostaria que o senhor falasse em relação à questão dessa pousada Nova Instância. Eu tive a curiosidade de procurar imagens da pousada aí no Google e vi que era realmente uma construção muito bacana, né? Várias construções de alvenaria, tinha piscina, um lago, um imóvel muito atraente, né? Eu fico imaginando a reação do senhor quando o senhor soube que a pousada foi soterrada, uma vez que o senhor também é dono de pousada. Nossa Senhora, a gente fica... Só de falar, você começa a arrepiar, o corpo começa a arrepiar, porque nessa pousada, por exemplo, o pessoal que estavam lá, a maioria do pessoal que estavam lá, deve ser de São Paulo, deve ser do Rio de Janeiro, são de outros estados que vêm para visitar Inhoti. Então, assim, coincidentemente, o patriarca da pousada, que são os pais que são mais velhos, e quem administrava era a filha, eles estavam no local. Eles adoravam o local, eles estavam no local. E estão todos desaparecidos, todos. Vários funcionários que moravam perto, no vilarejo próximo, também tem mãe, filha, filho, e assim, ninguém tem notícia por enquanto. É realmente muito impressionante, né? A distância da mina do Feijão para essa pousada que o seu Francisco está falando, Doni, é de 3 quilômetros, né? Então 3 quilômetros é uma distância razoável e mesmo estando a 3 quilômetros aí do local do rompimento da barragem, a devastação foi total. Quando chegou nessa pousada, realmente não teve o que fazer. A pousada foi completamente coberta pela lama. Para a gente ter uma ideia da força da água que o seu Francisco está falando, essa mina, ela tinha uma altura, Doni, de 87 metros de altura, o
que equivale a 29 andares, né? Então, como ela ficava muito no alto do morro, não foi só a força da água, foi o despencar da água também, aí com o fato dela estar no alto do morro. Então, ganhou ainda mais força e por isso que conseguiu chegar tão longe. Seu Francisco, o Donizete Eugênio também nos escuta, né? Ele gostaria de fazer aí uma colocação para o senhor. Seu Francisco, obrigado aí pela atenção com a Rádio Mensagem. Só tem uma pergunta. Foi aventado nos últimos anos que alguns tremores foram sentidos e registrados nessa região. O senhor tomou conhecimento disso? Olha, Doni, inclusive, tem moradores que começaram a dar entrevista dizendo que o seguinte: nunca teve um sistema de alarme com sirene para avisar se acontecer alguma coisa na barragem. E no final do ano passado, em novembro, me parece, foram instalados, chamaram a população, fizeram um treinamento dizendo que um toque era uma coisa, 2 era outra, 3 era outra. E assim, segundo o presidente da Vale, tem um laudo até de uma empresa alemã que alega que essa barragem ela estava inativa há um certo tempo e ela não tinha risco nenhum. E quando ela rompeu também não teve o alarme tocar para o pessoal. O que fica questionando é assim, por que que depois de 3 anos e pouco de Mariana, agora, em novembro, eu tenho muita pergunta no ar que sem resposta ainda, sabe? Seu Francisco, eu gostaria que o senhor falasse também para a gente um pouco em relação ao clima aí, né? Eu sei que o senhor está na zona rural, o senhor está a 24 quilômetros do local onde houve o rompimento, mas o senhor também é um cidadão de Brumadinho, né? Está aí há muito tempo também, né? Com a sua família. Qual que é o clima da cidade aí, seu Francisco, mesmo entre esses moradores que estão mais distantes do local do acidente? Ana Lúcia, o clima é de luto mesmo, sabe? Assim, é difícil você conversar com uma pessoa que não tenha um parente ou um amigo muito próximo ou um vizinho desaparecido. Então, assim, está todo mundo desolado, está todo mundo, assim, é um clima de tragédia mesmo, um clima desagradável, o pessoal não tem muito o que dizer, o comentário, a cidade só fala da tragédia, não tem outro assunto, o próprio Iotim fechou e talvez até dia 31 não vai abrir, talvez abra no dia 1º, mas assim, o Iotim absorve uns 600 funcionários de Brumadinho. A cidade realmente está num clima assim, aterrorizante. Já tivemos visitas do pessoal de Mariana, que é muito próximo aqui, é uma cidade que fica a uns 70 quilômetros aqui uns 80 de Brumadinho, e o pessoal de lá vieram para tentar consolar ou passar alguma coisa, mas assim, o clima está muito carregado, muito carregado. Seu Francisco, olha, a gente agradece aí sua gentileza, né? A gente sabe que para o senhor também é difícil falar, né, alguma coisa, mas realmente todo mundo muito abalado com essa notícia e principalmente com a ausência aí de informações sobre a identificação e principalmente localização dos corpos dessas vítimas, né? Acho que o que preocupa mais agora é essa celeridade aí para conseguir resgatar esses corpos e dar esse desfecho para as famílias, né, que continuam vivendo essa angústia muito grande. Essa é a grande preocupação. Posteriormente haverão aí preocupações também em relação à questão ambiental e até mesmo a reconstrução de Brumadinho. A gente agradece a gentileza do senhor, né, e mantemos contato também aí para posteriores informações em relação aos desdobramentos. Bom, Ana Lúcia. Bom dia para você, para o Donizete Eugênio e para todos os ouvintes do Vale do Paraíba. Bom dia para todos. Nós conversamos com o seu Francisco Marques, proprietário da pousada Ranchico, que fica em Brumadinho, a 24 quilômetros da Mina do Feijão, onde houve então um rompimento da barragem na última sexta-feira. Muito bem, tá aí, né, o relato de hoje de manhã do seu Francisco, falando ao vivo, direto de Brumadinho.
E a gente fica pensando cá com os nossos botões, né? Eu sempre digo que nós, como seres humanos, temos que a cada dia apresentar erros novos, né? Ou seja, quando você apresenta erros novos, você aprende, que significa que você está aprendendo. Mas quando tem a situação de repetir alguns erros, aí a gente começa a refletir, né? Questão de erros. Além da dor dessas pessoas e a dor, a comoção nacional e a internacional em relação a essa tragédia em Brumadinho, a dor ela se fortalece ainda mais por conta de que há mais de 3 anos, no dia 5 de novembro de 2015, nós também registramos e acompanhamos o rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco, né, que deixou 19 mortos e causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas no distrito de Bento Rodrigues, em Minas Gerais. Então todo mundo se lembra, né? E lá em Mariana. Ou seja, então esta tragédia já ultrapassou imensamente a tragédia de dia 5 de novembro por conta dos mortos. Ou seja, naquela oportunidade, há 3 anos, foram 19 mortos. E a gente acompanhou também que o rio de lama chegou até no Espírito Santo, né? A gente chegou a acompanhar o rio de lama chegando até no Espírito Santo. Nesta oportunidade em Brumadinho, como o seu Francisco disse, né? A barragem em cima, depois embaixo tem o refeitório e, logicamente, toda a estrutura da empresa. E, logicamente, eles estavam almoçando nesse período, almoçando nesse momento. Então, a capacidade e o número de mortos subiu consideravelmente já no primeiro dia, quando foi anunciado aí esse rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Então, esse que é o grande problema, né? Além de deixar as pessoas tristes, até por conta aí da perda de um ente querido, de um colega, de uma pessoa que se conhece. Se você olhar as folhinhas, olhar para atrás, olhar para períodos anteriores, nós estávamos falando a mesma situação. Ou seja, já é uma tragédia que se repetiu, infelizmente, no nosso Brasil. Uma tragédia que se repetiu. Como ele falou em relação à comoção de Brumadinho, a comoção não é só em Brumadinho, porque Brumadinho fica próximo de BH, fica ali na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu estou até tentando aqui um contato aqui com uma amiga nossa que está em BH, e ela está contando que colegas de funcionários que trabalham ali no condomínio também têm desaparecidos lá em Brumadinho. Então existe uma ligação muito forte, como o Francisco disse, só lá em Brumadinho, mais de 600 pessoas trabalham naquele local ali. Então tem muita gente que tem uma ligação com Brumadinho. Também algo que a gente pode observar em relação à questão de Brumadinho, que na sexta-feira mesmo, se eu não me engano, no sábado, nós acompanhamos a presença da Procuradora-Geral da República lá em Brumadinho, justamente já para garantir aí a intervenção e a questão de responsabilidade financeira em relação às famílias e vítimas. O que não aconteceu em Mariana, de 3 anos atrás. Isso não aconteceu. Tem muitas famílias ainda lá de 3 anos atrás de Mariana, ainda sem saber o que faz, o que fez, o que pode ser feito da sua vida. E 3 anos e meio depois, nós estamos acompanhando aí uma situação que se repete por inoperância do nosso Brasil e também por falta de cobrança mais dura em relação a esse acontecimento, que são vidas humanas que se perderam por conta e por falta de manutenção, eu não sei, faltou fiscalização, eu não sei, mas tem órgãos específicos para isso no nosso Brasil. Tem aí um departamento específico para cuidar das barragens, para cuidar aí de todas essas questões ligadas à questão ambiental do nosso Brasil. Existe um departamento específico para isso. Ou seja, e o seu Francisco disse aí, ele mora lá, que a sirene foi instalada em novembro, nós estamos em janeiro. Então, a sirene foi instalada há 2 meses para avisar a comunidade ali de Brumadinho. Há 2 meses que foi instalada esta sirene. Então, é muito pouco tempo, né? Para você treinar e informar, porque, segundo o próprio Francisco, são 3 sinais sonoros diferentes que indicam questões diferenciadas de aviso, mas
foi instalado agora há pouco tempo, né? Ou seja, apenas no mês de novembro. E a gente pode lembrar e vamos ressaltar novamente a questão de Mariana. De lá para cá, o que aconteceu com as represas e com as barragens do nosso Brasil em relação a uma cobrança mais efetiva de segurança para todos aqueles que moram no entorno, né, dessas barragens, para aqueles que moram no entorno destas questões ligadas aí ao meio ambiente também. Bom, vamos a um breve intervalo e já voltamos já com os últimos dados, né, com a atualização deste evento trágico em Minas Gerais, mas que mexe com todos nós. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida, a evangelização na medida certa. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. E você continua acompanhando aqui na Rádio Mensagem a reapresentação do programa especial que foi ao ar no dia 28 de janeiro de 2019, repercutindo a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Acompanhe. De volta com o nosso Falando de Vida nesta segunda-feira, e nesta segunda-feira repercutindo a tragédia lá de Brumadinho, e informações que chegam, né, que depois da segunda tragédia em pouco mais de 3 anos, primeiro em Mariana e agora em Brumadinho, o governo defende endurecer regras de fiscalização e licenciamento de barragens. Na fiscalização, a ordem é fazer uma ação de imediato para detectar as barragens com maior grau de risco. E todo mundo se lembra, já acompanhou na reportagem, o próprio Francisco já disse aí, que essa barragem de Brumadinho, ela estava fora do grau de risco, ou seja, ela estava dentro de uma normalidade. Ao mesmo tempo, haverá uma ação para estabelecer novas regras para o Plano Nacional de Segurança de Barragens, inclusive para exigir a contratação de seguro. Até que enfim, hein? Logo depois do desastre de Mariana, houve a apresentação de propostas no Congresso, mas acabou a legislatura e o texto não foi votado. O mesmo aconteceu na Assembleia de Minas Gerais, e a proposta, inclusive, proibia essa construção desse tipo de barragem de Brumadinho. Nos 2 casos, depois de forte pressão de parlamentares ligados às mineradoras, esse endurecimento das regras não foi aprovado. E no final de semana a gente acompanhou vários especialistas, engenheiros relacionados à questão de segurança. Logo depois de Mariana, vários seminários, vários simpósios foram realizados justamente para detectar o que aconteceu em Mariana e, logicamente, propor aí medidas que, porventura, evitasse o que aconteceu na última sexta-feira em Brumadinho. E um dos detalhes que chamou a atenção foi a forma como essa barragem de Brumadinho ela é constituída, né? Essa barragem de rejeito. Ou seja, Minas Gerais, como teve muito ouro, ainda tem muito minério. Então tem muitas mineradoras. Me parece que são 5 mineradoras, só em Brumadinho são 5 mineradoras que tiram ali o ferro. Mas alguns países que também têm aí a sua extração do minério, o que eles fazem? Eles não utilizam a mesma tecnologia que o Brasil usa, ou até que a Vale usa, em relação a armazenar aquele lodo, armazenar aquele barro. Em alguns países, aquele barro ele se transforma, ele vai ficando um pouco mais seco devido à tecnologia, e esse rejeito seco ele é usado para fazer tijolo, ele é usado para tapar buracos, ele é usado até mesmo na construção civil. Mas é a tecnologia que é usada de forma diferente da nossa. Da forma como o Brasil usa e que a Vale utiliza, fica aquele lodo ad eterno e não se tem como aproveitar aquele lodo, que fica ali como se fosse uma barragem, não tem como utilizar aquele lodo. Alguns especialistas dizem, é muito caro para poder deixar da forma que outros países deixam. Ou seja, aquele resíduo fica seco e de forma que aquele resíduo seco possa ser utilizado. Bom, eu acho que deve ser repensado a partir desse exato momento essa forma de guardar, né, armazenar esse rejeito.
porque nós tivemos aí praticamente quase que a inutilização do rio Paraopeba. Ou seja, o rio, o evento foi na última sexta-feira, e segundo o Francisco, o rio Paraopeba começou a minar água ontem à noite. Então foram quase 3 dias que praticamente o rio foi quase que extirpado, né? Quase que sumiu o rio por conta da lama, por conta do lodo que desceu em relação àqueles rejeitos. Então ontem à noite que ele começou a tomar um pouquinho de corpo de rio, o rio Paraopeba, lá em Brumadinho, Minas Gerais. Então são 5 mineradoras que extraem da mesma forma os rejeitos, o minério, e logicamente deixando aí esse rejeito para trás. Ou seja, e quando se tem essa área dos rejeitos, a área fica inutilizada. E diz que por décadas e décadas você não tem como recuperar essa área. Essa área, por exemplo, de Brumadinho, onde os rejeitos desceram, vai levar no mínimo décadas e décadas para começar a se regenerar e logicamente brotar algum tipo de vegetação, para começar ainda a brotar algum tipo de vegetação. Agora, com essa informação que a gente recebe, que a ideia e a sugestão é que o Plano Nacional de Segurança de Barragens projeta exigir a contratação de seguro. Ou seja, justamente para que as empresas que pensam no seu lucro, nesse exato momento, por exemplo, além de alguma maneira minimizar o sofrimento, se é que pode minimizar, né, o sofrimento das famílias de alguma forma, mas pelo menos tem famílias ali que as famílias perderam tudo, não? Perderam fazenda, casas, os seus animais, mas aqueles que perderam a vida não tem como mais recuperar, não tem mais como minimizar. As pessoas vão lembrar para sempre essa perda. Agora, a gente tem a informação de que pelo menos a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, tem entrado aí com algumas ações já para garantir algumas indenizações em relação a essa perda. Porque a Mariana está no currículo, já tem como exemplo a questão de Mariana, que muitas pessoas não conseguiram receber nenhum tipo de ajuda por conta da tragédia de Mariana. Agora, a situação se repetiu, e se repetiu de uma forma catastrófica, porque em Mariana nós tivemos 19 mortos, e agora, na questão de Brumadinho, já são centenas de pessoas mortas e desaparecidas por enquanto. Este que é o grande detalhe. Ou seja, então, as autoridades, tanto aí da Prefeitura de Brumadinho, já está tomando as suas devidas providências, o governo do estado de Minas também tomando as devidas providências, e logicamente o governo federal tomando as devidas providências. Aí entra todo mundo no pacote em relação à cobrança desta mineradora. Lembrando também que a questão econômica será afetada, infelizmente, em Brumadinho, porque a maioria das pessoas, ou elas trabalham na Vale, né, na mineradora, ou logicamente trabalham ali nas questões turísticas ligadas a Brumadinho. Ou trabalham em um, ou trabalham em outro setor. E pelo impacto causado pelos rejeitos que desceram, e logicamente o rio Paraopeba praticamente aí foi quase que inutilizado. O rio Paraopeba vai levar um tempo para ele ser oxigenado nesse rio Paraopeba, para ele começar a voltar a percorrer e a correr, além da vida marinha, né? Os peixes que também vão demorar a ter aí a sua sobrevida, vai demorar um pouco também. O nosso entrevistado disse aí que o parque e também o museu, que é ao céu aberto, vai demorar um certo tempo para reabrir. E só ali emprega entre 400 e 600 pessoas nesse setor também. Então o impacto é muito grande, além de falar das perdas das vidas humanas. É muito grande essas perdas da vida humana. Então, não só o governo federal, como o governo estadual, o governo de Minas Gerais e também do governo municipal, não adianta. Eu já vi algumas informações, o governo falando, alguns governos dizendo, agora é com o governo do estado, agora é com o governo municipal, não, é com o governo federal.
que os 3 governos vão ter que ter uma ação conjunta, porque as pessoas que perderam suas vidas, elas são do município, elas são do estado, elas são do Brasil, são brasileiras, não são apenas mineiras, são do Brasil. Então precisa ter aí esta ação conjunta de todos os estados também. Vamos ao intervalo, Buim. Já já voltamos com o nosso Falando de Vida. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Falando de Vida. E você continua acompanhando aqui na Rádio Mensagem a reapresentação do programa especial que foi ao ar no dia 28 de janeiro de 2019, repercutindo a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Acompanhe. De volta com o programa Falando de Vida nesta segunda-feira e atualizando as informações sobre Brumadinho e as últimas informações, as informações que chegam agora, que até o momento a confirmação então de 60 mortos, 19 foram identificados e há 292 desaparecidos. Muita gente deve questionar, né? Por que os desaparecidos, né? Enquanto, segundo o pessoal de segurança, os especialistas, enquanto você não encontra o corpo, não dá para você classificar o que é. Então são desaparecidos, porque ainda há a esperança de encontrar com vidas. Muita gente acredita que algumas pessoas ainda devem ter sumido lá pelos matos, pelo morro. Então existe essa expectativa, essa esperança ainda. Então por isso é classificado como desaparecidos. Então são 292 desaparecidos. Como essa questão é tão importante, porque 192 pessoas foram resgatadas até o momento. 192 pessoas foram resgatadas. Chegou uma delegação de Israel no finalzinho de semana, e essa delegação de Israel, eles têm um equipamento que consegue medir a temperatura do corpo, e que há uma diferença da temperatura corporal e também do material que está sobreposto, justamente para encontrar esses desaparecidos. Essa equipe, essa delegação de Israel já começou a trabalhar, já começou a atuar, porque quanto mais rápido, logicamente, conseguirem retirar aí encontrar os desaparecidos, eu não diria se é um conforto, né, mas as pessoas precisam ver e colocar um ponto final, né, ou seja, velar o seu ente querido, né, precisa para quebrar esse elo, porque muitas pessoas precisam entender e ver, já que se é possível entender todo esse tipo de situação, né, que sabe que é muito difícil também, mas é preciso ver para depois dar prosseguimento na sua vida também. Até o momento são 135 desabrigados. 135 desabrigados. Ou seja, as buscas estão hoje no 4º dia e o número de mortes deve crescer ainda mais. Então são 136 militares de Israel que já começaram a dar o apoio aos bombeiros. 136 militares de Israel que começaram a dar aí o seu apoio aos bombeiros. A Vale, a companhia, suspendeu o pagamento de dividendos e de bônus a executivos e criou comitês para ajudar vítimas, reparar danos e descobrir responsáveis. Detalhe, né? Mesmo com essa tragédia, a Vale teve uma queda na bolsa, mas nesses últimos meses a Vale teve um lucro substancial, ou seja, é uma empresa que tem muito dinheiro, Então, por isso, o Ministério Público e também a Procuradoria-Geral da República já também articulou de forma jurídica e também já aprisionando um aporte financeiro justamente para auxiliar as vítimas e familiares dessas vítimas numa possível indenização. Coisa que não aconteceu no mesmo processo, no mesmo item de Mariana. Tudo isso aconteceu há mais de 3 anos em Mariana, dia 5 de novembro de 2015. Olha, 5 de novembro de 2015. Então nós estamos falando de algo que aconteceu aí há mais ou menos 3 anos e meio de Mariana, que foram 19 mortos e causou uma enxurrada de lama. Só que essa tragédia de Brumadinho já superou, infelizmente, muito a de Mariana.
Muito bem, fechamos o nosso Falando de Vida e hoje dedicando a essa tragédia de Brumadinho e logicamente colocando todos, né, em nossas orações, todos os familiares em nossas orações, para que de alguma maneira confortem os corações dos familiares também, das pessoas que estão envolvidas nessa tragédia. E logicamente, né, para que o Espírito Santo possa iluminar aí os nossos governantes, que a gente não tem que sofrer tanto para aprender com tragédias. São tragédias infelizmente anunciadas por falta de manutenção, por falta de fiscalização, por falta de um olho clínico, por falta de atitude de alguns governantes e de pessoas que precisam cumprir a regra para que as pessoas sejam protegidas, as suas vidas sejam protegidas. O Brasil precisa aprender, mas não precisa aprender com tragédia. Nós temos que parar de aprender com tragédias. Ou seja, são questões, infelizmente, tragédias anunciadas, e são várias barragens que tem no Brasil. São mais de 700, só Minas Gerais tem mais da metade dessas barragens. Então não dá para ficar aprendendo com essas tragédias. As atitudes, temos que aprender com aquilo que é certo, para que as vidas não sejam ceifadas como aconteceu nesse último final de semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. 1h em ponto. Você acompanhou então aí a reapresentação desse programa especial, né? Infelizmente especial, que nós fizemos ainda 3 dias depois do rompimento da barragem em Brumadinho, no Córrego do Feijão, né? Há cerca de 1 ano atrás, 1 ano agora, sábado, né, minha gente? E como o Doni disse, né, a gente aprender com os nossos erros, né, e fazer essa reflexão é muito séria, né? Como que o Brasil não é um país sério, né? Em muitas coisas, né? A gente fala de corrupção, a gente fala de crimes graves, de segurança pública, mas a gente percebe que, no fundo, a gente precisa de uma mudança profunda em relação à nossa conduta de vida, né? Todos nós, todos os dias, a gente tem que ter isso muito forte em mente, né? Vejam vocês aí, a gente teve a conclusão, né, do relatório do Ministério Público de Minas Gerais, que apresentou a denúncia no dia 21, para 16 pessoas foram denunciadas por homicídio doloso, que é quando há intenção de matar, e ainda as empresas a Vale e a Tuvisud. E o Ministério Público de Minas Gerais sustentou que houve um conluio, olha só que absurdo, um conluio entre a mineradora Vale e a consultoria alemã Tuvisud. Então, conforme a acusação que foi apresentada agora na conclusão dos trabalhos, eles chegaram à seguinte conclusão, que houve esse conluio em relação à alemã Tuvisud e à Vale, a conclusão do Ministério Público, para que não fossem divulgadas as informações das barragens que tinham risco. Por que isso? Porque isso ia prejudicar os negócios da Vale na Bolsa de Valores, né? Dos acionistas, dinheiro. Né? Então é uma coisa para a gente pensar, né? Meu Deus, né? Que ponto chegando? E quando a Igreja Católica chama atenção nas campanhas da fraternidade, né? Denunciando a ganância do homem, né? Em todas as esferas, parece uma coisa muito assim abstrata, né? Quando a gente vê na campanha da fraternidade, né? Falando de ganância, falando de dinheiro, quantas e quantas campanhas da fraternidade já foram feitas sobre esse assunto. Então, quando a gente está ali no meio da campanha, às vezes participando da Santa Missa, cantando o hino da campanha da fraternidade, a gente não consegue ter isso muito palpável. E a gente consegue ver isso com muita clareza quando a gente chega à conclusão do Ministério Público. Houve um conluio da Vale com a Tuvisud alemã para que fossem omitidos esses dados. A Tuvisud é uma empresa contratada pela Vale para fazer aqueles relatórios de segurança de barragem. E eles sabiam que a barragem corria risco de desabar. E a barragem de Brumadinho nem estava no relatório de represas com mais risco, barragens com mais risco. Então, assim, é muito grave, né, esse tipo de acusação, e as pessoas que foram ceifadas, as vidas que foram ceifadas, não vão voltar mais, né? A cidade de Brumadinho vai demorar aí décadas, né, para, quem sabe, um dia mudar, né, esse paradigma aí, desse destino que foi traçado para ela também. Como a gente viu na reportagem, a cidade de Brumadinho tem essa característica muito forte em relação à questão do turismo, né? Lá tem um museu a céu aberto, uma coisa lindíssima que eu tive o privilégio de ver com os meus próprios olhos, não é exagero, reconhecido no mundo inteiro, é um paisagismo tão lindo, imagina um museu a céu aberto, né? O próprio jardim é a obra de arte.
É uma coisa inimaginável. A gente não tem nada parecido aqui no estado de São Paulo. E tem isso lá em Brumadinho, né? Então as pessoas iam em Brumadinho, vinham de fora do Brasil, inclusive, para ver isso com os próprios olhos. E agora essa cidade fica marcada, então, pela morte de quase 300 pessoas. Então, assim, como o Doni disse, né, minha gente, lições, né, pra gente aprender, pra gente parar e pensar, né, como é importante a gente ter essa autorresponsabilidade, né, não só ficar cobrando os governantes, mas o que a gente pode fazer no dia de hoje para ser uma pessoa melhor do que ontem, né, porque foi uma sequência de erros, né, essa questão de Brumadinho, ela poderia ter sido evitada sem sombra de dúvida, mas por vários fatores, o maior deles, o dinheiro, mais uma vez o dinheiro, essas pessoas não vão voltar mais, né? Só para fechar aqui a informação, a gente tem várias manifestações que vão acontecer nas próximas horas. Dia 25, então, sábado, 1 ano de Brumadinho, e já temos mobilizações na cidade, inclusive cerca de 350 pessoas que pertencem ao movimento dos atingidos por barragens já fizeram aí nessa quinta-feira uma marcha bloqueando a linha de trem da mineradora Vale, numa cidade ali da região metropolitana de Belo Horizonte, também com faixas, né? Os manifestantes pediram por justiça por pessoas mortas no rompimento da barragem da mina do Feijão, né? E a gente vai acompanhar tudo isso, né? E trazer as informações também aqui na Rádio Mensagem. Cabe a nós agora rezar para que essas famílias tenham conforto e para que seja encontrado, né? Quem sabe, né? Para Deus nada é impossível, esses 11 corpos que ainda faltam ser localizados, para um pouco de paz para as famílias também. 1h mais 5 minutos, vamos agora de um pouquinho de alegria aqui na Rádio Mensagem, né? O nosso querido Marcos Floriano chegando para animar a sua tarde nesta quinta-feira, hoje dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.